E como estamos falando de quintal e estamos aqui no quintal, né, do Museu Anhanguera, eu queria que você falasse um pouco sobre as escavações que estão para começar justamente aqui nesse quintal. Então, as escavações, qualquer empreendimento que você for lançar tem que ter o licenciamento ambiental. E pelas legislações brasileiras, quem autoriza ou não é um arqueólogo. E essa figura existe agora na Secretaria de Meio Ambiente, que é o Cleito Galdino, arqueologia, ele vai ajudar. A gente não vai encher de buraco, são sondagens, né? Porque não há evidência de que tem ou não um vestígio ali. Então a gente vai fazer pequenas sondagens onde provavelmente haveria de ter e vai descendo níveis no chão, e cada nível de terra a gente calcula aí uma temporalidade. A gente pensa em atingir talvez algum fragmento lá do século XVII até coisas do século XXI, por exemplo, como as pessoas que às vezes quebram alguma garrafa e arremessa. Então você vai ter fragmentos de vidro de garrafa atual, que é no nível da superfície. E conforme vai progredindo, vai encontrando fragmentos. Às vezes, o chão mesmo vai revelando. A gente encontrou uma parte de um tintureiro, aquele que vai a pena, né, para escrever. Tava quebrado, surgiu aqui nesse quintal mesmo, mas só fabricava na Holanda. Então a partir desse fragmento material, puxam outras histórias, né? E não, onde está isso? Nos quintais. A gente está num quintal do Museu Anhanguera, vizinho com o quintal do Casarão. Eles não eram, hoje são integrados, né? Mas eram independentes, e esses quintais eram murados. E tudo indica que esse quintal dessa casa, ele continuava até o restaurante São Paulo Antigo. Então eram muito extensos e com essas construções satélites, né? Porque justamente o que a arquiteta talvez trate um pouco, que é para que serve uma casa? Que é o partido arquitetônico e o programa de necessidades. O programa de necessidades é morar, dormir, comer, trabalhar às vezes. Isso vai determinar como é que você constrói a forma da casa, né? Que vai variando ao longo do tempo. Por exemplo, nessas não há a figura do banheiro. Então, provavelmente um pinico, ou usando as áreas mais afastadas da cidade. Mas ao longo do tempo você tem, e surgem isso, né? Por exemplo, surgiu o vidro, que não tinha, em algumas fachadas é só madeira, e a folha seca da madeira. O formato das portas e das janelas, né? Tudo é uma evolução. Então a gente espera que com essas escavações, no caso é uma só aqui no quintal do Museu Anhanguera, uma sondagem ainda, que a gente consiga puxar o fio da meada para outras histórias, né? Muito bem. E qual é a importância aí de manter, né, viva essas histórias e essas memórias? Então a ideia geral aqui do museu, com a Vívia, inclusive, fazer um jardim sensorial, né? Que você consiga sentir aroma, sabor ou memória afetiva mesmo. Seja no capim santo ou no pimentão, isso mexe, ou na arruda, isso mexe, né? Porque é uma tradição brasileira do conhecimento de raízes e plantas, tanto para culinária quanto Evoca para uma medicina. memória, né? Evoca uma memória. E aí é isso, né? Por exemplo, nos quintais de Parnaíba, por alguma razão, nascia uma variação da laranja-lima, que era a laranja-lima umbiguda, que vai dar origem aqui na cidade de um doce de compota, que hoje quem faz na cidade é a Dona Ireninha, que é o doce de laranja-lima umbiguda. Só que ao longo do tempo nós também enfrentamos outro problema nesses quintais, que de ordem ecológica, ainda não nasceu mais. Por alguma razão tem essa variedade de laranja-lima. Para ela realizar a feitura do doce lá, o genro dela parece que tem que buscar no Ceasa. Então não é uma coisa que se encontra com facilidade. Mas tem essa memória nos quintais, né? Tem um filme que é rodado aqui, que aparece bem esse quintal. Que tem essa lateral da Rua da Chiquinha, né? Que é bem estreita. E é um filme com Raul Cortez, que é A Fidelidade em Alcance de Todos. E aí, um take da cena lá do filme, alguém pula para o quintal dessa casa. Então é nos quintais que a coisa acontecia, né? Os bailes, as festas. E não só na região central, né? Na região central também, porque tipicamente do século XVI, XVII, XVIII, você tem a predominância de a construção principal na rua, ali no limite da rua, e tudo que a pessoa necessitava nesse quintal doméstico, que às vezes é muito comprido, né? Às vezes você entra numa casinha aqui que é estreita, casa de porta e janela, e ela vai, é imensa, né? Sim, acontece bastante. Obrigada, Daniel, pela sua participação. Obrigado. Até breve.